tarde, galerinha! Voltamos! E eu quero ver lá no chat o hashtag voltei. Eu sou a professora Regiane Oliveira e essa é a nossa segunda aula do dia de língua portuguesa. E a última aula da quarta-feira, né? Afinal de contas, todo mundo aqui cumprindo o seu compromisso, então vamos fechar bem, certo? Professores, familiares, muito obrigada pelo hashtag voltei, que já está aparecendo. A galera do 5º ano A da Pro Priscila voltou. A galera da professora Márcia, Escola Padre Nelson, cidade de Matão. A galera do 5º ano B de João Clímaco. E o pessoal, todo mundo com hashtag voltamos. Isso é ótimo. E nós voltamos com o quê? Voltamos com a nossa segunda sequência didática, cujo nome é Você sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? Essa é a nossa sequência. E nós tratamos de verbetes de curiosidades. Agora, nós fizemos a segunda aula, ainda fechando esses verbetes de forma bem curtinha, do tipo Você sabia que? Para esta aula, vamos lá, é a segunda. Se você não colocou a data ainda, já coloca novamente. E o título desta segunda aula é Ler e Estudar Notícia. Nós vamos mudar o gênero textual para cumprirmos mais um aprendizado sobre os verbetes de curiosidades, certo? E o pessoal que está chegando, agradeço todos os elogios que apareceram no chat. E a galera do 5º ano B, Pastor Cícero, está presente. Os alunos do 5º ano E da Escola Arthur Guimarães, do professor Rogério, estão ligadinhos na aula. Que bom! Então, vamos lá. Todo mundo organizou seu material Aprender Sempre. Quem está com o caderno do aluno, essa nossa aula compreende as páginas da página 23 até a página 26 do material Caderno do Aluno, certo? Então, enquanto vocês se organizam, eu vou para os amados mestres. E mais um lembrete, acho que esse é o último lembrete, já deu, né? Senão vocês vão me matar. Eu só lerei o código das habilidades, né? Não farei mais a leitura das descrições. Assim a gente ganha tempo, já que a gente tem um tempo bem curtinho para poder esclarecer melhor, né, nossos conteúdos, os nossos conhecimentos da aula. Combinado, profs? Então, vamos lá para a habilidade, para as habilidades desta segunda aula. A habilidade EF04-LP19, habilidade EF04-LP21A, e eu já vou destacar o que nós temos agora: ler e compreender textos expositivos. Hoje nós vamos falar de divulgação científica, ou melhor dizendo, hoje não, né? Agora. E aqui é sobre planejar e produzir textos. No nosso caso, Você sabia que? Próxima habilidade, EF35LP01 e EF35LP03, que é a ideia central dos textos, e a última, EF35LP05, que inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas. Olha, foco todo. Tudo no foco! E a galera do 5º ano B, da professora Joana, participando. E tem gente que já está perguntando a página, que eu acabei de falar. Que coisa! Ó, dessa vez eu vou repetir. Da página, entre as páginas 23 e 26, só que do caderno do aluno, tá? Que é a referência nossa, para a galerinha do 5º ano. Tudo bem? E tem professor respondendo a página. Muito obrigada, essa equipe é maravilhosa. Agora eu vou no olhinho da minha galerinha, até enrosquei. Olha só, nós vamos mudar um pouco o gênero textual. O que quer dizer isso? Nós não leremos um texto sobre nenhuma escultura agora. É um assunto bem importante, mas esse assunto estará ligado diretamente a vocês com relação ao brinquedo. Aos brinquedos. Lembra que no final da sequência nós teremos uma feira de troca de brinquedos? Nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre esse universo. E agora o nosso gênero é notícia. Então prestem atenção. Eu quero todo mundo junto para nós fazermos a leitura. E para fazer uma boa leitura, eu vou resgatar uma informação da aula passada.
pega um lápis de cor, ou um marca-texto, ou o próprio lápis de escrever, se você está com material impresso, porque nós vamos destacar as partes mais importantes. Agora, se você não está com material impresso, não tem o menor problema. Você vai acompanhando, pode anotar uma palavra ou outra que você acha interessante de colocar, pode depois revendo a aula e anotar as partes que você julgar mais importantes, ou também acompanhar aquelas que eu destacarei no nosso texto. Combinado? Preparados? Todo mundo ok? Ó, vamos lá. A galera da escola Mahatma Gandhi de Mauá tá falando oi, tá pedindo um oi, oi para todo mundo. Vamos lá para nossa leitura. Leitura da notícia gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com Criança e Consumo, lança gincana para toda a família refletir sobre consumo de plástico em momento de isolamento social. Eu vou destacar todo este parágrafo porque é a introdução do que será tratado na nossa notícia. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Mas este momento também traz um convite à reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis. Em tempos de isolamento social, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças. Explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, JP Amaral. Para ele, na relação entre consumo e crianças, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. E como falar sobre hábitos de consumo sustentáveis com as crianças de forma lúdica e divertida? A campanha Mares Limpos, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em parceria com o Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família, em casa, durante o período de isolamento. Aqui eu já vou destacar, ó, o foco da campanha. Gente, já vou aproveitar para dizer que você pode fazer essa gincana com a sua família, adaptar com as pessoas que estão próximas a você. Certo? Continuando, é importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ela acabar. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a este momento. Reflete Vitor Pinheiro, responsável por campanhas do PNUMA. O primeiro desafio foi lançado em 14 de abril. Pede para os participantes encontrarem o plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. A segunda etapa, lançada dia 24 de abril, propõe o desafio das crianças identificarem o plástico em tudo o que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para refletirem sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Já o terceiro desafio da gincana, lançado dia 8 de maio, indica que você encontre o plástico até onde talvez você nunca imaginou estar, nas roupas. Os tecidos são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais, como o algodão, e sintéticas, como diversos tipos de plástico. O problema é que, a cada lavagem, uma parte das fibras sintéticas se solta e se mistura com a água. E de tão pequenas,
acabam nos córregos, rios e mares, onde são confundidas com alimentos pelos animais marinhos, causando a morte de muitos deles. Consumo excessivo de plásticos e impacto ambiental. Talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Com isso, contaminam também as pessoas, que ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. O impacto de toda essa contaminação é a morte de plânctons, animais marinhos diversos e também de aves, desequilibrando o ecossistema do planeta. Triste isso, hein, gente? Vamos pensar um pouquinho. Olha aqui. Tem mais uma telinha do texto. Até agora, nós falamos que essa campanha, Criança e Consumo, vamos resgatando já um pouco o texto. Eu grifei algumas partes. E essa campanha, ela é direcionada a que público? Então, vamos pensar que todo o foco dessa campanha retrata o quê? Refere-se a quem? Para quem? Tudo isso. Que público a gente pode colocar? Crianças. Muito bem. E o pessoal está falando a questão do meio ambiente, que há plásticos em peixes, e nós comemos os peixes. Por isso, indiretamente, comemos o plástico que nós mesmos jogamos. Que coisa, né? Ó, é um movimento, é cíclico isso, é circular. A Pro Maria Luísa disse que a galerinha dela colocou que a notícia é especialmente para o público infantil. Tem Pro falando que era para o público em geral. E olha só. Toda notícia é para um público em geral. Isso é um fato. Mas no olhinho da galeria, ó, seguinte. Só que essa, em especial, é para chamar a atenção de você que está em casa, dessa galerinha. Por que o público infantil? Porque a reflexão sobre esse assunto tão importante foi feita através de uma brincadeira. Certo? Então, a gente vai falar de problemas ambientais, mas primeiro vai ter uma brincadeira. Que tipo de brincadeira foi proposta nessa gincana? Vamos lá! Eu quero saber o tipo da brincadeira. E eu já falei, sem querer eu já falei. Uma gincana. A turminha da professora Ana Maria disse que é para crianças como nós. Isso mesmo! E a galerinha, a Maria Jovita do 5º ano A, também disse que é para todos, mas especial para as crianças. Tá. E a nossa brincadeira é a gincana. Boa! Essa gincana, ela foi feita em quantas etapas? Teve alguns passos na gincana. Beleza, 3 etapas. E tudo isso tinha um objetivo. Era fazer com que as crianças, os participantes, refletissem sobre a questão da presença do plástico no nosso dia a dia. E muitas coisas que a gente utiliza. Certo? Agora, deixa eu finalizar isso aqui. Vou finalizar sobre o consumo. Para nossas crianças, além dessa contaminação também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumismo ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, em que o excesso de plástico é comum no seu dia a dia, bem como o seu descarte desenfreado. E tem 2 imagens que parece que não, mas tem bastante plástico aí presente. A Giovana falou que a gincana tem 3 etapas. Legal, Giovana, da Pronádia. E o pessoal falando que o maior problema é o descarte incorreto com relação ao plástico. Não é só a questão do descarte incorreto, é o fato de se consumir muito plástico. Então, a nossa notícia, ela termina bem com esse foco. Por isso que eu segurei para ler o finalzinho. Porque a gente tem bem o dado do nosso público-alvo da notícia para as nossas crianças. Então, presta atenção no seguinte. É justamente para a gente tomar cuidado e começar a aprender a consumir menos desde pequenos. Certo? E lá vou eu para a galerinha. Ó. Já fica a dica aí, hein? Isso vai ter a ver com a nossa feira de brinquedos. Vai pensando e construindo a sua estratégia.
Será que você tem um brinquedo aí guardado, moqueado lá no fundo do guarda-roupa? Você não está brincando mais? E se ele está legal, por que não doar? Nós fizemos isso, né, na aula de ontem. É legal. E aí evita que outros pais comprem outros brinquedos e aquele brinquedo vai ser brincado por outras crianças. Então a gente evita ficar consumindo, comprando novos o tempo inteiro. Certo? Fica a dica. E o pessoal falando, trocar. O pessoal da escola Cacilda Becker está com a ideia, doar ou trocar também. Exatamente, trocar também é uma ótima ideia. Agora, o que essa notícia vai fazer? Como é que ela vai se transformar num verbete, você sabia que? Como nós faremos isso? Em 2 momentos. Neste primeiro momento, vamos nos aprofundar no assunto do texto. Eu quero saber se vocês entenderam o texto. Então, nós vamos nessa parte agora. Depois nós vamos para uma nova produção, certo? Então, vamos lá, vamos resgatar as informações desse texto. Então, aqui, atividades. Compreendendo o texto e elaborando verbetes de curiosidades. Primeiro, qual é o tema central da notícia? Quero saber de vocês qual é o assunto principal. Quando a gente fala em tema central, é o assunto principal. A aluna Amanda Keiko, do 5º ano E da Escola Vidigal, respondeu que é o consumo de plástico. A galerinha da Procarme, consumo de plástico. E essa galerinha está certa. O tema da notícia é o consumo de plástico. Ah, errei. Olha, estava demorando eu errar, hein? Vamos trocar de novo a canetinha. O consumo de plástico, certa resposta. Agora, a segunda questão. Releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure no dicionário. Antes de eu virar essa tela, vou explicar uma coisa para vocês assim. Como a gente tem um formato diferente que era, né, no caso, vocês na sala de aula, o que aconteceu? No texto tinha algumas palavras em inglês. Eu não vou voltar no texto. Eu vou pegar algumas palavras e eu quero explicar para vocês direto no significado. Por quê? Eu não consultei o dicionário. Foi de acordo com a leitura. Porque na nossa aula de continuação, eu volto com essas palavras. Certo? Aí vocês vão encaixando esse nosso quebra-cabeças, que é cada pedacinho da sequência que vai fazer parte de um todo. Tá? Então vamos para algumas palavras. Aqui. Primeira palavra, refletir. O que é refletir? Alguém tem alguma ideia? Turma da Procristina, pensar. E nós temos um verbete de dicionário aqui. É um verbo. Eu já ia fazer bobagem. É um verbo. E eu coloquei 2 significados que cabem no nosso texto. Que o refletir no nosso texto é pensar, considerar. Muito bom. E o significado da palavra oculto? A galera tinha uma colocando pensar. Muito bem. Agora eu já estou no oculto. Seria escondido. Vamos lá para o nosso verbete, lembrando, né, da primeira sequência. É um adjetivo, uma qualidade. Eu coloquei 2 significados. Oculto quer dizer escondido ou encoberto. Continuando. E a palavra equivalente. Equivalente. A aluna Giovana na Pronad, ela participa de todas. Parabéns, Giovana, e ela acertou, escondido. O pessoal falando que equivalente igual a alguma coisa, equivale, semelhante, boa. Vamos lá? O nosso verbete é assim, é um adjetivo de valor igual a alguma coisa, como vocês disseram. Semelhante, parecido com algo já conhecido. E por último, desenfreado. O que a gente tem como desenfreado? E eu querendo ir na frente da lousa. Desenfreado, sem controle. Alunos do 5º ano F da Escola Aparecida de Lourdes tinha colocado que equivalente é... Ai, perdi. Que equivalente tem o valor de igualdade. Boa. E a galera do 5º ano G dizendo sem controle, desabalado. Então, vamos lá? Nós temos o nosso verbete, é um adjetivo sem limite.
sem freio, referente ao consumo de plástico, né, pela nossa sociedade, por todos nós. Vocês estão bons, hein? Galera, show! Vocês continuam show, sempre. Eu estou gostando dos prós colocando as telinhas dos alunos, muito legal. O aluno Guilherme, que disse sem controle, da professora Nádia também, muito bom. Agora, nós, na verdade, usamos algumas palavras no modelo do verbete, lá da primeira sequência de um dicionário. Tem algumas palavras diferentes no texto. Agora vamos nos aprofundar mais um pouquinho nessa história. Exercício 3. Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? Ó, o que essa pesquisa com relação ao plástico tem a ver com a nossa primeira aula? Eu não vou nem colocar a atividade 1, com a nossa primeira aula. A gente está falando de brinquedo, de cantar, e aí? Será? Ela tem relação, sim. Ela chama a atenção para alguma coisa. O que está relacionada? Seriam, a galera falando criar verbetes. Primeira aula de hoje mesmo. A gente estava falando de uma exposição de arte. A gente falou sobre brincadeiras, brincadeira de roda. Falando sobre o plástico na primeira aula. A gente não falou sobre o plástico? E aí? Sobre brincar. Olha, gente, o brincar. Nem sempre para brincar, a gente precisa de um brinquedo de plástico. Então, vamos fazer uma reflexão aqui. É o seguinte, a nossa pesquisa, ela se relaciona da seguinte forma. Devemos brincar mais com maior variedade, porque nós vimos a brincadeira de roda, e menos plástico. Ou seja, nem sempre é preciso eu ter um brinquedo pronto nas mãos para me divertir. Eu achei bonitinho, o Gustavo, da professora Edna, colocou sobre os brinquedos de plástico, e é verdade. Ó, então essa ficou o nosso registro. Agora, questão 4. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações da notícia. Então, vamos lá. Eu vou ler as alternativas, vamos lá se é verdadeiro ou se é falso. Primeiro, aqui. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Isso está ou não está no texto? Verdadeiro ou falso? Estou esperando a galera. Ó, Alberto Francia Gomes Martins, de Santo André. E o povo em peso pondo verdadeiro. E vocês acertaram. Muito bom. Segunda alternativa. O plástico está por toda parte e é realmente assim que deve ser. O plástico tem que estar sempre presente? Verdadeiro ou falso? Estou esperando. E a galera do... Ó, Procimone, Escola Ludovina. Falso. Parabéns. Acelerando nosso finzinho de aula, podemos encontrar plástico em muitos objetos. Entretanto, não há plástico nas roupas que usamos? Falso! Maravilha! Penúltima. O plástico decompõe-se facilmente na natureza e não traz impactos ambientais. Falso. Ó, o povo está seguindo o ritmo. E a última, as pessoas ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. E o povo, verdadeiro. Muito bom. Agora é o seguinte, eu fiquei com uma atividade e mais 2 exemplos para passar para vocês. Só que eu vou deixar esse emendo para a nossa aula que vem. Essa é a nossa reflexão profunda.